nasceu. 1, 2, 3, valeu. Olá, parentes, estamos de volta aqui com o nosso podcast, né? Eu sou o Erisvan Guajajara e a gente tem entrevistado várias pessoas aqui. A gente está na Semana dos Povos Indígenas, no mês dos Povos Indígenas, na verdade. A gente está com várias programação, né? O Mídia Indígena está ocupando vários espaços aí em vários territórios, né? E hoje, o ATL 2024, a gente recebe aqui Kleber Toledo, que está acompanhando a gente, né? Que também participou da Semana dos Povos Indígenas, né? E tem pautado muito a questão dos povos indígenas, fazendo com que a nossa voz chegue em outros lugares que a gente não tem acesso. Então, ter essas amizades, ter esse processo de diálogo, né? E comunicação com artistas tem nos fortalecido cada vez mais. E o Kleber tem sido esse parceiro de contribuir com a luta, de levar para a sociedade que eles possam entender e compreender a luta dos povos indígenas. E, Kleber, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que começou essa iniciativa, né? E como que tu vê hoje a luta dos povos indígenas referente às mudanças climáticas, referente a cuidar da nossa mãe terra. Primeira coisa, assim, você não faz ideia a alegria que eu tenho de receber um pouquinho desse reconhecimento, que na verdade vem de um amor muito genuíno, né? Quando você me pergunta de onde isso tudo começou, eu acho que eu sempre tive uma ligação com os nossos povos originários diferente, eu acho. Eu sempre tive muito amor, muita curiosidade, sempre me senti muito atraído pela cultura, né? Então eu sempre vi muita força, sempre vi um povo guerreiro, um povo unido, né? Muito orgulhoso de si, da sua ancestralidade, eu sempre senti muito isso. E já faz um tempo que eu venho tentando aprender acima de tudo, né? Acho que minha figura às vezes espanta um pouco, porque eu, um homem branco, hétero, que fui taxado como de um governo opositor por muitas vezes, só pela aparência mesmo, e as pessoas não viam a minha luta, né? Não acompanhavam. Eu sou um ator, produtor, diretor, ativista, participante, hands-on, mão na massa, a gente está em campo. Eu canso de falar que é muito importante a gente conversar sobre, mas é muito importante estar presente. O exemplo é muito importante. E eu tenho vocês como meu exemplo, né? Eu comecei a me aproximar muito da Watatakalu, que é uma líder, uma mulher para mim fantástica. Eu me espanto com a força da Watatakalu diante de tudo que eu pude acompanhar dela. E desde que eu conheci a Watatakalu e ela me fez, assim, amar cada detalhe, amar cada parte da cultura, amar cada parte do parente, do povo, entender quantos povos, quantos países nós temos dentro do nosso país, né? Porque cada povo tem a sua liderança, cada povo tem a sua língua, né? A gente não fala nenhuma língua no nosso país. Quando a gente vai aprender, a gente aprende uma língua que veio de fora, mas a gente não está dando esse valor. Então tudo isso foi me abrindo os olhos, foi mostrando o que é a realidade, porque hoje quem não entende, quem não participa, quem não pega na mão do nosso parente indígena e entende que vocês estão aqui desde o começo, que vocês não estão lutando, a galera não luta para ganhar um dinheirinho para comprar um quarto a mais não, gente, para mudar de apartamento, luta para manter a floresta de pé, luta para manter o rio limpo. Você quer luta mais genuína do que essa? Não tem luta mais genuína do que essa. Claro. Né? Eu fico arrepiado, eu fico emocionado. Ontem, quando eu fui dormir, eu fiquei pensando o tempo todo assim que eu passei aqui pela TL e eu vi as famílias trazendo os filhos para cá. Você acha que eles não queriam estar com o filho deles ali, né, protegido em casa? Não, eles estão aqui porque eles precisam lutar. Porque estão morrendo, os relatos são de morte, de abuso dos corpos, violência de todas as formas, racismo, preconceito constante. Né? E como que a gente pode aceitar isso nos dias de hoje? Né? A Célia, Sônia, usam uma frase que eu gosto muito. A gente está aqui não é para mudar só o mundo, é para reflorestar as mentes, os corações. A gente está falando de uma defesa que é de todos. Né? A causa indígena é uma causa planetária. Se você não jogou para fora do seu planeta, você não se desfez de nada. O primeiro plástico que foi criado no mundo ainda está dentro do mundo, não foi desfeito, porque ele não se decompõe assim. Então a gente vai sentindo coisas que a gente tem que unir. Os nossos conhecimentos com conhecimentos ancestrais de vocês, unir os povos, parar de pregar só para quem já está convertido, gostar de estar sendo exaltado ali por quem está do seu lado. Não, a gente tem aqui. E quem não fala, em quem não está aqui no povo, em quem não conhece a história, entende? E eu acho que é isso que eu tento fazer. Me incomoda muito quando eu saio de um encontro com os meus parentes, com os povos,
e alguém vem me perguntar coisas banais, absurdas. E aí, você fumou um cigarro do pajé? E aí, você tomou um chá? Eu falo, gente, vocês não sabem de nada da cultura. Vocês não sabem de nada, de nada, de nada. Vocês estão falando assim, é uma invenção de alguém que colocou isso na cabeça de vocês. Sim. Porque o dia a dia é muito verdadeiro, é troca de conhecimento, é conversa, é ajuda. Eu não sei, olha, fico emocionado mesmo, porque é isso. Você chega num povo e o povo te convida. O povo te convida para participar. Eu nunca precisei chegar e falar assim, pô, eu queria fazer uma pintura, eu queria... Não, vem aqui, eu vou botar nossa arte em você. Vem aqui, vamos sentar junto e vamos conversar. Sim. Sabe, então, é assim que eu vejo o futuro. Eu quero que meus filhos tenham amigos indígenas no colégio, nas escolas, que isso que a gente está vivendo aqui, que seja parte da história de verdade. Vamos ver se os nossos livros vão contar essa história de verdade, né? E você falou do mês de abril, mês dos povos indígenas, também foi o Dia da Terra, hoje Dia do Livro, né? Então tudo está unido. Sem cultura não existe nada, sem ancestralidade não existe futuro, não tem. E é isso, a gente está conectados, né, com essa diversidade que tem. No Brasil, nós somos mais de 305 povos, são mais de 274 línguas faladas, e cada povo tem a sua especificidade, tem a sua cultura, tem a sua organização, e isso as pessoas precisam entender, né? Essa diversidade de corpos territórios espalhados nesse Brasil profundo é o que hoje sustenta, né, o nosso planeta, porque a gente protege as nossas nascentes, a gente refloresta, né, faz esse processo de reflorestamento dos territórios indígenas, e como o Kleber muito bem trouxe, né, hoje é o dia e a hora da gente reflorestar as mentes e os corações da humanidade, para que elas possam estar com a gente, lutando por uma causa justa, porque o que nós defendemos hoje é a cura do planeta, né? A gente já viu vários sinais da Terra pedindo socorro, né? Tem várias erosões aí, várias estradas sendo cortadas, tsunamis acontecendo, e nós, povos indígenas, sempre avisamos. A Mãe Terra está gritando por socorro. Nós sozinhos talvez não conseguimos salvar o planeta, mas se nós encontrarmos mais forças, igual o Kleber, a gente consegue fortalecer mais ainda essa luta pela vida, essa luta pela geração e pelas futuras gerações que estão por vir. E o acampamento Terra Livre para a gente é um momento histórico, sabe, Kleber? A gente está aqui hoje completando 20 anos, são 20 anos de resistência, de muita luta, de muitas ocupações aqui em Brasília, né? Muitos do que iniciaram o acampamento Terra Livre já tombaram, não estão mais conosco, e nós somos filhos daqueles que o capitalismo não conseguiu matar. A gente está aqui hoje lutando por terra, por demarcação de terras indígenas, né? Lutando por educação, por saúde, e mostrar que nós, povos indígenas, estamos nessa resistência de proteger o planeta, de proteger o futuro da humanidade. E é essa força que a gente quer levar conosco, né? Eu acho que o Kleber ele tem essa grande importância de levar com que as nossas vozes possam chegar em locais que nós não temos acesso, né? O Kleber, por ser ator, e está aí agora também acompanhando a gente, essa luta coletiva, conhecendo um pouco da resistência dos povos indígenas, porque hoje a grande mídia só mostra o outro lado da história. E quem quer conhecer o lado da nossa história, onde nós somos protagonistas, é acompanhando, é indo junto, é conhecendo os territórios indígenas e fazendo como o Kleber está fazendo, né? Dizendo ao mundo, através de suas redes sociais, contando o que os povos indígenas vivenciam. Que não é esse estereótipo que o povo sempre fala, né? O indígena não trabalha, o indígena vive à mercê do governo, sabe? São coisas que ainda precisam ser quebradas. Eu acho que o Kleber traz muito isso para a realidade e precisa passar mais pelas pessoas. No meio da sua fala, eu comecei a pensar também em tudo isso que você está falando, e aí eu estava agora tendo uma conversa muito legal com a Guajá. Sim. Né? E a Guajá, ela é um ser à frente dos seres humanos, né, de uma forma geral. Ela é um artista muito à frente, né, porque ela veio falar comigo de coisas que eu penso, sinto, só que a gente não consegue que o povo ainda entenda do que a gente está conversando. Quando a gente fala do nosso local de fala, quando a gente fala da arte, da cultura, né, é muito impactante quando você objetifica, né? Você chama um amigo indígena para atuar. Sim. Né? Aí chega para ele e coloca ele naquele local aí. Não, você vai falar da dor, do problema da terra, do problema... Não. Gente, vocês têm que entender que nós somos seres humanos iguais, que a gente ama, que a gente tem ciúmes, que a gente tem medo, que a gente tem relação, que a gente começa relacionamento, termina relacionamento, tem amigo doente, parente doente. As relações são as mesmas, somos seres humanos, gente, acima de tudo.
E isso é muito maluco, né? Porque a gente vem discutindo isso hoje, a gente vem com um movimento muito legal, Sim. dentro do cinema também, mas muito se fala dos problemas, pouco se fala das soluções, pouco se fala realmente do natural. A gente está aqui, vamos lá, é uma história de amor. Não é uma história de amor indígena, é uma história de amor entre duas pessoas, entende? Que a gente vai começar a quebrar. E a gente estava conversando sobre isso. E fica aqui um ponto de reflexão para você abrir mais a sua cabeça. Quando você vê um parente, quando você vê um amigo, eu digo assim, primeiro eu respeito sobre a ancestralidade, mas lembre-se que nem todos eles estão ali isolados em alguma comunidade extremamente isolada, muito pelo contrário, todos eles estudam, muitos já estão formados e queremos formar mais, participar mais, né? Mas é isso, tem inteligência, tem diálogo. Dificuldade na língua. Vocês ouviram que são mais de 270 línguas? É por isso que muitos indígenas não falam tão bem português, porque não é essa a principal língua deles. Então a gente tem que ter um mínimo de noção, e quando você vê essa dificuldade na comunicação, se comunicar melhor. Né? É a mesma coisa que você querer ir para fora do país, não fala a língua, você vai ter que se comunicar melhor. E a mesma coisa a gente está ali, perto das nossas lideranças, perto dos nossos povos, e a gente tem essa troca. Então, é pensar um pouco mais fora da caixinha. Meus amigos do cinema, vamos tentar fazer algo também que não objetifique sempre, que não seja sempre um drama ou um problema, por mais que a gente tenha que relatar, mas que a gente traga para um local real de... É nosso amigo, é nosso parente, é nossa família, é uma história de amor real, todo mundo pode se apaixonar por todo mundo, não é porque é preto, branco, azul, indígena, não. Então, acho que a gente tem que olhar com um olhar mais... Sim, claro. Estou falando de um lugar que eu não sei nem se eu sei o que eu estou dizendo ainda, eu estou aprendendo, então sinto muito se eu falar algo errado, mas falo de coração. Eu só vejo um caminho, é unir. É unir. Eu uni muito. Hoje eu vi uma liderança falando uma coisa que foi linda, que ele falou assim, a gente não vê o povo indígena lutando por outra coisa que não seja pelo leão, pela natureza, pelos direitos da sobrevivência, pelo direito básico de existir. Quem é contra isso? É isso, essa é a pergunta. Quem é contra isso? Se você é religioso, né? Eu tive a oportunidade de fazer Jesus, eu tenho muita fé, mas eu não tenho exatamente uma religião. Eu tive a oportunidade de fazer Jesus no teatro. E Jesus, pelo que eu fiz e vivi ali com ele pregava do chão, da terra, caminhava, andava com o povo, andava com as pessoas, né? E os mandamentos, né? Aquele sermão da montanha que diz tanta coisa, é unir, para de julgar. Não faça para o outro o que você não quer para você, cuide do próximo, ame de verdade. Então, assim, eu acho que todas as religiões pregam muito isso. E a gente tem que parar de ir nessa contramão. A gente tem que olhar, é isso, vamos dar a mão, vamos seguir junto. E quem está contra esses princípios, realmente... É isso, acho que essa é a importância que a humanidade ainda precisa entender, né? Por que os povos indígenas ainda lutam tanto por terra? E tem muito esse jogo com outras pessoas aí que não apostam, né? Que os povos indígenas produzem em suas terras, que os povos indígenas só querem terra lá, mas não cuidam. E, só assim, não produzem mais por falta de apoio e investimento. E é isso que a gente sempre fala, né? Porque o povo olha para os nossos territórios com ganância, querendo as riquezas que tem ali. A gente tem um cuidado de olhar para cuidar, para reflorestar, porque aquele é uma benfeitoria que vai servir para os nossos futuros filhos, né? É uma herança nossas ancestrais, daqueles que já lutaram, que não estão mais entre nós, mas a gente continua essa força. E hoje, Kleber, a gente tem essa comunicação indígena, formada por indígenas, né? Que a gente quer trazer para a visibilidade, o protagonismo dos povos indígenas. E a gente fala muito da demarcação de terras indígenas, vamos demarcar as terras, e a gente decidiu também que era o momento da gente demarcar as telas. Né? Ocupar as redes, demarcar as telas e dizer que nós, povos indígenas, também podemos contar a nossa versão. Então, hoje, através dessas ferramentas de comunicação, nós estamos redescobrindo o Brasil e contando a nossa história com o protagonismo dos povos indígenas. E isso tem ajudado muito a gente. Eu agradeço muito a você por estar com a gente nessa pauta e levando a voz dos povos indígenas em outros locais que a gente não consegue chegar e que nós possamos estar fortalecendo cada vez mais essa luta coletiva. Vamos estar fortalecendo. Sabe uma coisa muito legal que vale a pena? Uma das professoras indígenas que subiu ao palco hoje, junto com a amiga, ela falou uma coisa muito legal. Ela virou assim, vocês que estão aí vivendo na cidade, vocês que têm bastante dinheiro e que destroem mais, vocês podem ter certeza, quem consome mais, destrói mais. Saibam que não vai no futuro ter uma árvore que vai dar garrafinha de água, não vai ter uma árvore que vai gerar o que vocês estão acostumados a ver. Então, a árvore não vai gerar uma injeção, não vai gerar um remédio pronto, não vai.
entende? Então, se não tiver ancestralidade, conhecimento e manter a floresta de pé, que é dali que tudo sai, Sim. esquece, gente. Não tem jeito. Mas venham participar, porque, olha, o que eu aprendo com vocês não tem tamanho. Muito Aprendo muito, todos os dias. E, Kleber, desde quando tu começou a apoiar, a aproximar mais, entender a causa indígena, né? O que hoje tu leva assim como uma missão para sua vida que você aprendeu com os povos indígenas? Respeito, respeito pela ancestralidade, pelos mais velhos, né? Aprender a ouvir o mais velho, honra, que é uma coisa que está ficando, não sei mais onde está, principalmente no nosso cenário político, acho que a gente não vê mais isso, né? Mas o povo tem muita honra, né? A palavra tem força, a minha palavra tem que valer alguma coisa, e isso é muito importante para mim, é muito especial. Cuidar da família, cuidar da terra e ter honra por aquilo que você fala, honrar a sua palavra. Muito bom. Os povos indígenas, a gente sempre escuta, né? Que o povo, por que os índios querem terras? São tantas terras. A briga por demarcação, a gente teve agora recentemente, o presidente demarcou mais 2 terras indígenas, né? Sim. Mas os povos indígenas ainda querem, como foi prometido em campanha, que essa meta seja cumprida, né? E assim, para ti hoje, depois de toda essa avaliação também de acompanhar os povos indígenas, de conhecer um pouco da cultura, como que tu vê os povos indígenas nessa grande proteção de querer estar protegendo o território? Eu acho que a gente acabou de deixar claro isso, né? Quando ele está protegendo, ele não está protegendo o território dele para ir lá colocar um monte de gado, desmatar, não é isso. É para manter a floresta de pé, para que o ecossistema funcione, para que todo mundo, para que você que não vive na floresta, a chuva possa chegar lá. Porque eu te garanto que a chuva não sai do seu prédio, né? Ela vai ser ali, primeiro filtrada, vai ter todo um sistema hídrico que vai acontecer, mas devido às florestas de pé. Então, quando eu vejo, eu posso falar um pouquinho mais, como eu te falei, eu conheço um pouco mais o Xingu. Aí quando você pensa que uma reserva de 100% hoje tem 14%, mas peraí, não é uma reserva? E como que é uma reserva que tinha 100% e hoje tem 14%? E para quê? O que está sendo feito ali? O que foi construído em volta? É gado, é desertificação de plantações. Os animais que você vê andando pela rua até o caminho do Xingu são animais cheios de pó vermelho, assim, eu já postei nas minhas redes. Você vê os animais andando todos assim, esbaforidos, parece que estão com sede, estão com sede, né? Então, eu acho que é só pensar. Se a gente pensar com educação ambiental, se a gente for olhar direitinho, não precisa de mais terra para destruir, para plantar. Precisa cuidar do que já tem, organizar o que já tem, fazer melhor, fazer de forma sustentável, que eu acho que dá certo. Os nossos cientistas, pelo menos, já disseram, a gente não precisa de mais espaço para plantar, a gente precisa de uma plantação objetificada, de uma distribuição melhor, porque quando a gente vê aquele monte de coisa na prateleira do mercado, você pode apostar que metade daquilo ali, eu acho que vai estragar. Principalmente quem come carne, né? Eu venho trabalhando há um tempo já, mas quem come carne, quando você olha aquele monte de carne na prateleira do supermercado, e aí você vai ver a validade, que está para depois de amanhã, para amanhã. Vai vender aquilo tudo, gente? Não vai, entende? Mas não existe essa política de remanejar, de distribuir, de realmente ajudar a doar para quem. Então eu acho que assim, vocês não precisam de mais terra para produzir o que está sendo jogado no lixo. Precisa ser bem distribuído. Acho que é isso. É a defesa pela terra, a defesa pela vida, né, que a gente continue também somando aos bons que sempre apostam e acreditam na história dos povos indígenas. A gente agradece muito essa força que você tem dado para nós, Kleber, e que a gente possa estar somando, né, que as nossas vozes possam chegar em outros locais e que você possa estar sempre contribuindo aí nessa importância também que você tem enquanto visibilidade, enquanto artista, ator, né, e levar a voz dos povos indígenas ainda para outros locais. Que possamos seguir caminhando junto, né, e cada vez mais fortalecendo a luta dos povos indígenas. A gente agradece pela sua participação, agradecemos por tudo que você tem feito pela gente, que possamos somar mais ainda juntos. Nunca me agradeça, é um prazer, estou aprendendo demais. E vamos deixar um recado para os negacionistas, pelo menos? Sim. Eu acho que é importante, assim. Você que nega a crise climática, você que está negando hoje que existe uma crise climática, que vai atrás de teorias infundadas, realmente infundadas, não, o planeta sempre teve o momento cíclico dele, vai atrás dos cientistas de verdade, vai ver o que eles estão falando. Olhem como mudou a temperatura da Terra em tão pouco tempo, olha o quanto a gente destruiu o nosso planeta nesses últimos 100 anos. Então, abra o olho agora, pare de negar a realidade, eu te garanto que, por exemplo, os rios que eu nadei quando era criança, não existem mais. Então, se você não está vivendo isso, talvez você esteja vivendo na pior bolha que já existiu nesse planeta. Então, sai da sua bolha, vem para fora, pare de negar o que está acontecendo e se una a uma causa real. Fechado?
Obrigado. Obrigado, gente. Imagina, E obrigado. a nossa conversa foi com o Kleber Toledo. A gente vai continuar durante toda a semana com podcast, com temas diferentes, com convidados diferentes. Fique ligado em nossas redes, siga @mídia indígena oficial.